seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal do YouTube da ABEM Nacional. Hoje nós vamos conversar com Renata Cândido da Silva, uma profissional de enfermagem do Paraná, criadora do iXA, o primeiro simulador realista de hemodiálise com circulação extracorpórea. A Renata é mãe, técnica de enfermagem, estudante de graduação de enfermagem e atua há 20 anos na saúde. E foi para resolver o que ela considerava um problema na formação dessa técnica que ela também se tornou empreendedora. Renata criou uma ferramenta inovadora, segura e humanizada para o ensino da hemodiálise e já levou essa técnica para o mundo. Em 2024, ela participou do Fórum de Empreendedorismo Feminino dos BRICS, na Rússia, onde apresentou o iXA a representantes de 26 países e foi recebida na Embaixada do Brasil em Moscou. A iniciativa ganhou reconhecimento internacional e abriu portas para parcerias em pesquisa e tecnologia. Vamos conhecer mais sobre essa trajetória incrível? Renata, que bom ter você aqui, seja muito bem-vinda. E conta pra gente, para quem ainda não conhece, o que que é o iXá, como é que ele funciona na prática e o que que motivou a criar essa solução? Obrigada pelo convite. Para mim também é um prazer estar aqui com vocês. Bom, a Isha, como você bem colocou, é o primeiro simulador de hemodiálise do mundo. E eu digo do mundo porque eu já fiz patente em 8 países e nenhum simulador tem esse fluido extracorpóreo e que possibilita a utilização numa máquina de hemodiálise, né? A maioria dos simuladores são pontuais para exercício de algum procedimento através do humano. E a Isha nasceu através da minha vivência dentro de uma clínica de hemodiálise, com muitos anos de formação, vindo de um estado, de uma capital com acreditações internacionais, hospitais que já têm esse manejo com simulação realística há muito tempo, muito antes, né, da gente ter essa gama aí de simuladores às nossas disposições. E aí eu caí dentro de uma clínica de hemodiálise achando que eu ia fazer uma troca apenas, né? Ah, profissional de enfermagem está acostumado, né? É relocado em todo momento em determinadas áreas. Muitas vezes a gente também escolhe migrar de uma área para outra. E eu fui muito tranquila a convite de uma médica aqui da região, que olhou e falou: Olha, você tem um perfil para nefrologia, dinâmica, consegue aí se reorganizar nas intercorrências por conta de toda essa minha vivência em pronto atendimento. Por ser próximo da minha casa, eu achei que seria, né, ótimo, vamos trabalhar próximo de casa. Vindo de São Paulo, que a distância é muito grande. Só que quando eu entrei no primeiro dia dentro da clínica de hemodiálise, eles estavam fazendo o que a gente chama de devolução, estavam devolvendo o paciente. Então, que eu olhei aquela cena, o caos, na minha visão, estava instalado. Máquina pitando, capilares, linhas, dialisadores, tudo no mesmo movimento em várias salas, e eu fiquei um pouco preocupada. Falei, nossa, mas com certeza eu vou ter um treinamento em loco, né? Vou passar por todo um processo. Não, não aconteceu. Talvez uma característica do interior, né? Talvez nas grandes capitais não seja assim. E aí eu passei a atuar dentro da sala. No outro dia, olha, você vai ser acompanhada por esse profissional e ele vai te ensinar a operar a máquina e como trabalhar na hemodiálise. E foi assim que iniciou a minha jornada. Um profissional antigo, do lado do paciente, começou a me treinar. Só que eu tinha todas as dúvidas do mundo quanto ao processo, quanto à interação paciente-máquina, patologia associada à doença renal, muitas dúvidas. E eu comecei a buscar artigos científicos sobre a técnica de instalação dos pacientes na hemodiálise e encontrei muito sobre a doença renal crônica, né, e as suas diversos segmentos. E não foi o que eu precisava. E aí eu fiz um caderno. O primeiro momento foi, né, a enfermagem gosta de anotação. Então, peguei um caderninho, comecei a anotar, mas também não funcionou. Porque quando eu estava com o paciente, eu precisava estar com o caderno, a máquina, o paciente. E eu me lembro que o meu paciente Eduardo, e eu falo o nome porque ele já me autorizou,
Ele ficou olhando para mim, ele falou: Você não trabalha, você não sabe. Quantos anos você tem de formado? Eu falei: 18 anos. Ele falou: Mas você nunca trabalhou com hemodiálise? Eu falei: Não. Ele falou: Olha, difícil, hein? Porque aí você, sem saber, vai vir aqui me instalar. E aí aquilo começou a me inquietar, né? Os profissionais da nefrologia estavam cansados de treinar e o profissional que recebe esse treinamento acaba saindo pela complexidade, porque pensa assim: o que eu vou ganhar para enfrentar toda essa exposição e toda essa dificuldade? Se eu posso pegar a minha experiência e me manter onde eu estou. Então, a maioria não permanece. Mas eu permaneci. E eu falei, tá bom, eu tenho um problema e agora eu vou ter que resolver. Não é problema da enfermeira, não é do paciente, é meu. Como eu vou aprender a trabalhar com segurança sem expor o paciente e a mim mesmo, né? Pensando em todo o constrangimento que eu estava vivendo. E eu sou cristã e pedi uma direção para Deus. Eu preciso de algo, porque eu não consigo encontrar na literatura. E literalmente eu tive uma visão completa da empresa Isha, de todo o meu projeto. E aí eu desenhei aquilo que eu estava vendo, e na sala de casa, junto com meu esposo, que também é técnico de enfermagem, nós desenvolvemos o primeiro MVP, o primeiro protótipo da Isha. Então, nós conectamos o que tínhamos conectado, os motores, enfim, sem ser engenheiro, sem trabalhar com eletrônica. E aí eu levei esse produto para a sala de hemodiálise, com autorização da minha enfermeira, e fiz o teste na máquina, e no mesmo dia ele funcionou. E foi a primeira vez que eu vi a Isha, que no caso era a Eva, rodar numa máquina de hemodiálise, liberando sensores, liberando todos os sensores de segurança que a máquina mesmo tem para proteger o paciente. E a partir dali, eu comecei todo esse processo de aperfeiçoar a Isha, e no futuro, um pouco mais na frente, eu transformei isso numa empresa. E o que que significa o nome do seu projeto, Isha? Deus me deu a visão da Eva, que é a primeira criação. Só que quando eu fui registrar a patente desse produto, já tinha o EVA, já tinha algumas coisas registradas. E Isha é Eva em hebraico, a primeira mulher. Por isso Isha. Que nome lindo e E simbólico. acabou que a gente conseguiu transformar. Isha quer dizer instrumento de simulação de hemodiálise avançado. Deu tudo certo. Durante o processo de criação do simulador, você teve apoio de professores, professoras, de colegas de profissão, da graduação? Quem foram as suas principais redes de colaboração? Quando eu recebi a instrução, todo o sistema interno da Isha nunca mudou. Ele sempre foi o mesmo, ele sempre funcionou. A ajuda que eu tive foi nos cortes, né, específicos, nas medidas, nos manequins. Então, eu não tinha na época uma máquina serra-copo, uma especial para cortar PVC. Então, eu fui chamando essas pessoas para me ajudar no material, no produto, né, no boneco. E aí eu fiz essas medidas e embarquei toda essa tecnologia. Eu vivi com a Isha desse modo por uns 3 anos. Depois eu conheci um rapaz que faz cenário da Globo no Rio de Janeiro, e hoje a Isha que eu tenho foi produzida por ele, o manequim. Então ela já vem nas medidas com os furos específicos para tudo aquilo que eu preciso embarcar. Mas a tecnologia interna sou eu e meu esposo que continuamos reproduzindo. Agora meu cunhado também entrou e me ajuda bastante. O seu projeto teve acesso a programas como o Sebrae Tech e Fundação Araucária. Como você chegou até esses editais e conseguiu transformar a sua ideia em uma inovação reconhecida? A partir desse momento em que eu levei a Isha, a Eva, para a clínica, os próprios profissionais falaram: olha, você tem um produto. Eu não reconheci naquele primeiro momento a Isha como uma empresa. Para mim, eu tinha atingido o meu objetivo final, que era, dentro do meu ambiente de trabalho, ter uma ferramenta inovadora que pudesse oferecer para a enfermagem segurança. Então, a primeira coisa que eu fiz foi reunir os profissionais, apresentar essa tecnologia, que na época eu chamava de boneca, e falar: olha, ela está à disposição da enfermagem, ela serve para nós. Então, a gente treinou, algumas pessoas treinaram na Isha, outras pessoas continuaram no modelo convencional. Foi aí que eu consegui ver
a redução de tempo de treinamento, de 15 dias, né, de 60 dias ou 90, depende do profissional, para 15 dias, por conta da repetição, por conta da segurança, por conta do ambiente controlado. A partir daí, o Corém Paraná, na época, tomou conhecimento eu, na verdade, apresentei para o Corém, e eu fui chamada para o CBCenf em 2022, se eu não estiver enganada. Aí sim, eu entendi que era muito além de levar um produto para uma clínica. Nesse evento, em Foz do Iguaçu, tinha uma empresa de simulação, e eu tinha um cartaz escrito Boneca Eva. E esse rapaz, ele ficava transitando entre o box do Corém e o box dele. E eu querendo ver o produto dele, porque eu achava lindo, de borracha, e ele querendo entender o que, que eu tinha ali naquela coisa estranha. Uma máquina de hemodiálise, um manequim de loja e o estande cheio de gente. No final do terceiro dia, quando eu estava desmontando, ele veio e falou: Olha, eu queria falar com você. Aí ele se apresentou. Eu sou o diretor comercial de tal empresa. Eu vi todo o movimento dentro desse stand e eu quero te dar uma dica que talvez, assim, pelo que eu vi, aí você não entende o que você tem. Você tem um produto inovador no mundo. Eu estou há 60 anos no mercado e nunca vi um simulador de hemodiálise. E ele me deu o caminho. Então, você procura o Sebrae, vai estruturar a sua empresa, abre uma empresa que não pode ser MEI, porque você vai tramitar em países. E aí você nos procura em São Paulo, porque a gente tem interesse. Até então, nem patente eu tinha. E aí, olha só, né? Ele podia ter expandido a ideia para muito longe. E aí eu comecei todo o trâmite legal. Primeiro, procurar um escritório jurídico, que foi em São Paulo, que foi um escritório que cuida da marca do Roberto Carlos, da JBS, um escritório gigantesco. Aí sim eu tive toda a estrutura, todo o direcionamento jurídico e comecei a produzir, né, todo esse material, a me formar enquanto empreendedora. Então, usando as horas do Sebrae, consultorias, começando a crescer enquanto empresa e, paralelo a isso, caminhando com o produto no registro de patente, que inclusive hoje eu recebi um envelope definitivo do INPI da minha patente. A minha carta patente chegou hoje. Parabéns, que coisa boa. Excelente, boa notícia. Isso aí. E você apresentou esse projeto internacionalmente, né? Você pode falar um pouco sobre como a Isha foi parar em outros países e que experiências você pode trazer isso para o Brasil? Sim, eu estava dentro, eu participei do Centelha, o Fomento do Paraná, eu fui finalista, ganhei um recurso financeiro do governo para produzir outras ishas, consegui concluir esse fomento e estou me inscrevendo no Tecnova, que é um outro edital para empreendedores que tem tecnologias de diversos segmentos, inclusive saúde. Por conta de pesquisar e ter ganhado alguns prêmios, né, a própria inteligência artificial manda, né, algumas direções. E eu recebi, no momento que eu estava descrevendo, um link sobre um prêmio na Rússia, o BRICS, que ia selecionar startups femininas de empreendedorismo com tecnologias de diversas áreas, energias, moda e tecnologias da saúde. E quando eu olhei, era o último dia de inscrição. Como eu já tenho todo um material pronto de editais, eu fui, adaptei algumas falas que eles estavam solicitando, como a sustentabilidade, enfim, descrevi o projeto e enviei naquele mesmo dia. E fui finalista. Passou um mês, eu recebi a carta da Rússia, um convite para estar lá em 2024. Na época, eu tive que fazer uma escolha e eu escolhi ficar no Brasil por um outro evento que eu já tinha fechado. E caso eu destratasse isso, ia envolver muitas pessoas, muitas organizações. E eu expliquei para eles, né? E eles me mandaram um certificado, e passados 6 meses, eles novamente entraram em contato me convidando para ir para o Fórum de Empreendedorismo, que aí foi um evento fechado para finalistas do BRICS e empreendedores de 26 países. E eu fui representando, eu e mais uma pessoa de Arapongas, fomos representando o Brasil. E aí a história da Isha mudou da noite para o dia depois desse evento,
Nós fomos convidados para estar na Embaixada Brasileira na Rússia, fomos recebidos pelo embaixador na Rússia, mais o diplomata e sua esposa, a embaixatriz, que nos convidou a ir no Centro Skолково de Tecnologia em Moscou. E aí tivemos contato com os cientistas, eles entenderam o que faz um técnico de enfermagem no Brasil, porque lá não tem, e nós conhecemos de fato cientistas aí do mundo que estão desenvolvendo tecnologias assim avançadíssimas. Eles abriram, né, todo o escopo deles, tudo aquilo que é de mais seguro para eles, para a Isha, né, explicando, querendo ideias, e aí acabamos trocando ideias sobre a água do Brasil, a água da Rússia. A Rússia tem um índice muito alto de doentes renais, 12% da população russa está com alguma debilidade renal, e aí eles acreditam que seja por conta da água, e acabamos trocando muitas ideias e vamos desenvolver algo junto com a Rússia, a convite deles. Então, eu fiz uma solicitação, eles acharam interessante, estamos produzindo a documentação para dar sequência nessa produção Rússia versus Brasil. E enquanto isso, você trabalhando como técnica, como enfermar e se formando, você já se formou? Tudo isso ao Não, mesmo tempo? tudo isso ao mesmo tempo. Estou quase enlouquecida. Eu sou funcionária pública, eu pedi licença não remunerada há 2 anos e minha licença está vencendo essa semana, então eu vou exonerar, né? Eu acho que a minha contribuição enquanto servidora foi concluída. A graduação eu tenho que continuar, eu preciso, eu estou em estágio, e graças a Deus, assim, a universidade tem compreendido, tem me apoiado, então tem ali remanejado horários. Ontem eu tive com a reitora da faculdade, ela cedeu as horas para mim ir para a Rússia, aí eu compensar de uma outra forma, enfim. Eu estou aí, lutando para concluir em 6 meses a graduação. Como tem sido a recepção da sua inovação entre enfermeiros, docentes e instituições formadoras? Você sente que há abertura real para novas metodologias, como a simulação realística? E como estudantes e docentes podem acessar ou colaborar com o projeto Isha? Existe, como eu disse, né? Graças a Deus eu tive muita sorte. Os profissionais da minha sala, por exemplo, todos eles fizeram o curso da Isha. Todos eles pagaram para estar no curso da Isha, para me, né, para me ajudar, para contemplar o projeto, todas as postagens que os professores fazem no grupo da faculdade, eles curtem, comentam, eles entendem esse posicionamento da enfermagem, é uma fala que eu trago dentro da sala, né? Há um conflito muito grande na questão de ser técnica. Todo mundo pergunta como é ter uma empresa, ser técnica de enfermagem. Eu tenho enfermeiros que estão sobre a minha supervisão, eu tenho médica que está dentro da minha equipe sobre a minha supervisão. Para mim é muito tranquilo, porque eu sei o meu posicionamento, eu entendo que ninguém faz nada sozinho, e entendo que é um grupo de pessoas que se reuniu para entregar algo, não é uma competição. Então, essa minha fala é desde o primeiro dia que eu apresentei, eu falo muito para os técnicos, todo mundo pode. O enfermeiro pode, o médico pode, o técnico pode, desde que a gente entenda. Eu não posso falar da fisiologia renal nas minhas palestras. Eu não sou habilitada para isso. Então, eu não falo. Eu pago um enfermeiro e ele fala. E tá tudo bem. Quando eu me formar, eu falo. Mas por enquanto, o que eu posso falar? Da máquina, da operação da máquina. Então, eu vou lá e falo da operação da máquina, sem conflito nenhum. E eu tenho trazido isso para eles, né? Esse lugar que mudou. O mundo mudou, as coisas mudaram, as falas mudaram, e o nosso comportamento tem que mudar. A enfermagem precisa tomar o seu lugar e sair das questões de reclamação, competição, porque a gente tem muito para entregar. Quando eu entrei naquele centro tecnológico maior da Europa, o maior de Moscou, frente a cientistas com produzindo ciência para o mundo, ciência de muita relevância, e me vi no mesmo ambiente, eu senti muito orgulho porque a enfermagem estava lá. A probabilidade de eu tramitar naquele ambiente era muito pequena, se eu tivesse tido uma outra postura. Mas eu estava ali nem maior e nem menor, com muito orgulho de falar, a enfermagem brasileira
está aqui em Skoll, em Moscou, no maior centro tecnológico, explicando para ele que faz um técnico de enfermagem no Brasil. Excelente. Conta pra gente um pouco como é a sua equipe, essa diversidade de papéis, essa diversidade de profissionais, o que que cada um faz. Eu tenho duas empresas. A empresa de produto, dos produtos Isha, do cachorro de hemodiálise, do braço com frêmito, da Isha simulador, do tronco, da Isha infusional, da Isha oncológica. Eu não tenho sociedade, eu estou sozinha nessa empresa. E eu tenho a Isha, Instituto Isha de Educação, que é onde a gente contempla os cursos. Aí eu tenho uma sócia enfermeira, que ela é de São Paulo, a Cristiane. Dentro dessa equipe de educação, eu contrato enfermeiros das regiões onde a Isha vai fazer curso, e eu tenho os enfermeiros fixos da empresa, de diálise peritoneal, a que faz diálise com animal, e aí eu pago e eles trabalham para a Isha. Então, sociedade mesmo só como enfermeira. Na Isha Produto, eu tenho uma médica vascular, doutora Mariana Gibim, que também faz parte da equipe contratada, e no futuro, como ela bem disse, eu quero ser sua sócia. Então, nós trabalhamos aí paralelo com investimentos anjo, com duas investidoras, e trabalhamos separado essas duas empresas. Excelente, está crescendo bastante. Você em algum momento da sua vida tinha imaginado que você seria empreendedora e estaria nesse caminho quando você começou Não, essa técnica de enfermagem? não, não. Eu sempre ouvi dos meus enfermeiros, você é muito diferente, porque eu entendo que o comportamento do empreendedor a gente consegue visualizar, eu falo isso nas palestras. Se você é um profissional que se preocupa com cartão de ponto, você não tem perfil de empreender. Se passa 5 minutos do seu trabalho e você fala assim: olha, não posso fazer essa injeção porque já deu meu horário. Você vai ter dificuldade para empreender, se esse é o seu desejo, claro. Porque o empreendedor tem que ser muito flexível. Ele tem que recomeçar em todo o tempo. Então, quando eu atuava, eu sempre fui muito flexível com as coisas da enfermagem. Então, os meus enfermeiros, todo enfermeiro gosta de um profissional que não dá tanto trabalho, óbvio, né? Eles falavam: olha, você é diferente, mas eu nunca me vi nesse lugar. Tanto que eu demorei muitos anos para fazer a graduação, porque eu não queria estar à frente de liderança enquanto líder, mas assim quis Deus e cá estou eu. Em que outras áreas de formação e prática da enfermagem você vê potencial para inovação e empreendedorismo, Renata? Em todos os setores a tecnologia cabe. A enfermagem, ela é a maior, das profissões, por conta essa entrega tão assistencial que a gente tem, a enfermagem é um celeiro gigantesco de produção de tecnologia. O que falta em nós, muitas vezes, é essa visão de entrega direcionada. A gente entrega, né, para qualquer um, de qualquer forma. Mas quando a gente canaliza isso, eu vi isso muito claro quando eu fui pesquisar sobre patentes de enfermeiras no mundo. Não tem uma patente que foi registrada por um técnico, mas tem a enfermeira que registrou a comadre, a enfermeira que registrou um carrinho, a enfermeira que registrou um boné que servia de apoio para dietas. Muitas coisas foram criadas pelas mãos da enfermagem. Então, eu vejo desde o atendimento básico, a UBS, até o terciário, até os setores de alta complexidade, a enfermagem é capaz de entregar tecnologias de ponta, e não estou falando sobre dinheiro, porque quando eu registrei a Isha, eu peguei a metade do meu 13º. A Isha Simulador começou com a metade de um 13º salário. E hoje ela vale muito, né? Isso feito pelo próprio Sebrae. Então, não é sobre valor, é sobre entrega e disposição de entrega. Então, a enfermagem pode, sim, contribuir muito para o mundo com entregas valorosas. Você pode falar um pouco sobre a criação da primeira pós-graduação em nefrologia com simulação realística do Brasil? Como a sua startup está envolvida nessa iniciativa e como essa proposta pode transformar a formação especializada no país? Sim. Nessa universidade onde eu faço a minha graduação, eu propus
começar todo o meu projeto aqui perto de casa para que eu tivesse um controle e produzisse um modelo do jeito que eu sonho para levar isso para o Brasil. Então, eu fiz uma proposta. Falei, olha, eu quero ter uma pós, mas eu quero uma pós em nefrologia presencial. Eu acredito nisso, eu quero isso. Se tem muitas coisas, está tudo bem online, participo também de muitas coisas, mas eu gostaria que a minha primeira pós fosse presencial, para que os alunos também tivessem acesso e formasse um gestor de verdade. Não tem como eu formar um enfermeiro RT sem que ele viva todo o processo de cuidado, ele precisa ter conhecimento de todos os setores. E eu via nas pós que eu pesquisei os temas, muita questão de gestão, que é importante, né, e que é necessário, mas às vezes o profissional saiu da graduação e escolheu estar na nefrologia, mas ele precisa ter essa vivência, né? Então, eu estruturei junto com essa enfermeira a ementa da pós, nós estamos agora validando isso, foi aprovado pela universidade, eles acharam fantástico, escrevemos os modelos de atuação que a gente vai trazer, quais são o momento onde os profissionais vão ter acesso ao presencial, e agora nós estamos, acredito que em 2 meses, lançando a primeira pós em simulação realística e nefrologia no Brasil. Qual é a possibilidade da sua invenção, que agora já é patenteada, de chegar a um público muito maior, aos usuários do SUS, e todas as faculdades de enfermagem, todas as escolas de enfermagem no Brasil? Como é que você está pensando isso? Existe essa possibilidade? A Isha, ela veio para mudar um cenário, o cenário da nefrologia no mundo. A realidade da nefrologia fora do Brasil é diferente, né? A formação do profissional se dá dentro de uma sala de aula, de fato. Ele se torna um enfermeiro generalista, mas com uma base mínima sobre o conhecimento de cada área. Alguns espaços aqui no Brasil não entregam isso, né? Fala muito da doença renal crônica, mas sobre assistência na hemodiálise não dá, não tem, né? O tempo de formação é curto. Então, eu apresento números, os números falam por si só. O BRICS, dentro do BRICS, né? Brasil, Rússia, África do Sul, China, eu apresentei dentro desses países quais são os doentes renais, aonde está esse público, e eles ficaram impactados. Né? Nós temos os nossos números, a Sociedade Brasileira de Nefrologia levantou um dado que possivelmente até o ano de 2040 a doença renal crônica pode se tornar a quinta maior causa de morte do mundo. Se todos esses pacientes entrarem em tratamento, a enfermagem hoje vai dar conta? Nós temos um problema de saúde pública. Então, a minha bandeira no Brasil é: nós vamos capacitar todo o Brasil para atuar com o envelhecimento da população que é real, consequentemente, por conta de hábitos que a gente vem há anos arrastando, nós vamos ter um problema de saúde pública na nefrologia. E aí não dá para treinar um profissional de um dia para o outro. É muito complexo. Então, nós vamos começar agora para se preparar para esse futuro que não está tão longe. E eu reproduzo isso para o mundo. O que você tem feito, Rússia, para os seus doentes renais? Nos Estados Unidos, o tratamento é feito no domicílio do paciente. A hemodiálise é feito pelo próprio paciente. A teorista que eles seguem é outra, o autocuidado, né, do paciente fala mais alto. Então, é possível se fazer hemodiálise no conforto da sua casa. É uma realidade muito distante do Brasil? É, mas lá fora isso já existe. Então, a ixa lá fora, ela não é para o profissional, ela é para o paciente. O paciente vai se ver em frente a uma máquina de hemodiálise que hoje ele se olha de lado. Então, antes dele entrar, ele vai ser treinado pela ixa a fazer o seu próprio cuidado. E no Brasil, a entrega é para o profissional dentro das academias, instituições e, claro, uma reprodução aí para o governo. A ixa é para todos, como eu sempre digo. Mas já há algum tipo de diálogo? Você já conversou com alguma escola, com o Ministério da Saúde? Sim, Como é que a Isha pode chegar no SUS? sim. Hoje, dentro das instituições privadas, a ixa já é presente, temos parcerias fechadas
de ensino e treinamento. E no SUS, aqui, começando do Paraná, porque é o ambiente onde eu tive acesso, né? Eu já falei com o secretário da Saúde, ele entendeu a necessidade, inclusive o déficit que tem de vistoria técnica para o governo dentro das clínicas de nefrologia pela vigilância sanitária. Então, nós estamos aí, é claro que é um processo um pouco demorado, né, para entrar via governo, mas nós já temos o projeto descrito e num futuro bem próximo para ser implementado aí via SUS. Claro que o meu sonho é chegar no governo federal, que aí a expansão é maior, né? Mas vamos lá, vamos começando do quintal de casa e galgando aí esse caminho. E nesse sentido, Renata, que tipo de apoio e que tipo de ação você acha que o setor público, municipal, estadual, o federal e as instituições de ensino podem oferecer para impulsionar, né, inovações desenvolvidas por profissionais da enfermagem? A maior dificuldade de todo profissional, e aí eu falo de startup, é recurso, é o recurso. Quando você não tem, que não é o caso do Paraná, existem muitos fomentos abertos, onde você, claro, se submete ao edital, é passado por uma aprovação e você consegue esse recurso. Eu acredito que as instituições, elas podem abrir parcerias, né? Já temos aceleradoras, já temos incubadoras, mas um setor privado, abrir parcerias como eles têm feito com a Isha, trazendo a Isha para dentro da universidade, a Isha tendo uma entrega e eles também, facilitando esse acesso, facilitando essa pulverização de conhecimento. Aqui no Paraná, a nefrologia tomou um outro sentido, né, nesses 5 anos. Então, nós fazemos workshops de orientação, nós estamos dentro da UBS. Eu montei uma tenda na Praça Central de Arapongas, levei a máquina de hemodiálise e a Isha. A prefeitura de Arapongas, que agora não é mais o prefeito, mas o Sérgio Onofre, ele trouxe o laboratório do município para a praça, eu chamei a universidade próxima ali, então a gente pegou o pessoal da rua, o público da rua, vendo pressão, colhendo ureia e creatinina, e eu falando sobre o cuidado com a alimentação para que o paciente ou a pessoa não chegue aí a uma hemodiálise. E nós conseguimos aí detectar as pessoas que estavam andando na rua sem nenhum sintoma, com o nível 3 da grade da doença renal. E aí o município deu continuidade ao tratamento, encaminhou para o nefrologista e hoje esses pacientes estão sendo tratados e não estão em hemodiálise por conta de um movimento que a gente fez na praça. Talvez daqui 2 anos, sem esse movimento, ele estaria numa máquina de hemodiálise. Então, todo mundo pode fazer um pouco. Cada um entregando um esforço, seja ele mínimo, você junto, né, a gente consegue fazer aí grandes, grandes coisas. Isso eu estou falando de uma cidade. Imagina de um estado inteiro em É um movimento. movimento de uma atenção básica, né? Essa iniciativa que vocês tiveram é a iniciativa básica mesmo de prevenção e Sim, de conscientização que vem sim, antes da pessoa precisar, como você sim, disse, da isso, especialidade, né? isso. Para o profissional, a Isha quer entregar o produto, a ferramenta, mas para o paciente eu não quero ver ele na máquina. Mas quem é que vai direcionar o paciente? São os profissionais bem capacitados. Nós realizamos palestras dentro das UBS, falando para a enfermeira: olha, o paciente chega aqui se queixando, olha, minha pressão está 24/12, se baixar menos, eu passo mal, é normal, e ela encaminha para o cardio. Será que se ela sentar um pouquinho mais ali, colher uma história diferente, começar a ver a história da família, perder, como muitos falam, um pouco mais de tempo, que não é perder, é ganhar, você pode tirar aquele paciente de uma complicação lá na frente. Então, você tem que escolher, tem que escutar o histórico, tem que entender o contexto desse paciente. E a gente tem feito isso dentro das UBS. Olhe para o seu paciente como um todo. Nem todo hipertenso é cardiopata, mas a hipertensão é um sinal de gravidade da doença renal. Ela é silenciosa e é uma doença que é irreversível, porque até mesmo com transplante você continua sendo doente renal. Renata, conversar com você está sendo maravilhoso.
A sua trajetória é muito inspiradora e é admirável. E eu queria que você finalizasse essa conversa para a gente dizendo, dando um recado mesmo para quem tem esse sonho de empreender ou quem tem alguma inquietação e quer mudar alguma coisa na formação ou na forma como se trabalha. Que recado você dá para quem tem essa inquietação e quer seguir um caminho como o seu? Eu falo daquilo que eu vivi, né? Se você, profissional de enfermagem, seja em qual nível você esteja, tem um sonho de empreender, tem um sonho de entregar algo diferente com aquilo que você tem de experiência, o caminho é persistência. Nós temos essa característica de não desistir, né? Empreender, falar em público é muito tranquilo, mas os bastidores de uma empresa exigem muito desse empreendedor. Existe muito conhecimento, existe muita busca, muito estudo. Então, se tem um conselho que eu possa, se é que a gente pode chamar de conselho, e se você hoje pensa em empreender para sair de uma situação que você se encontra achando que é desagradável, eu quero empreender como eu já ouvi, porque eu quero mandar, eu quero deixar de ser mandado por pessoas. Você não vai conseguir, porque essa não é a essência do empreendedorismo. Estar à frente de uma empresa é ser flexível, é ter um propósito de entrega que seja muito maior do que aquilo que possa te entregar de retorno. A Isha nasceu porque eu quero mudar a história da nefrologia. Então, por eu querer mudar a história da nefrologia, os desafios de ter uma empresa se tornam pequenos. A falta de recurso é pequeno, a falta de equipe é pequena, perto daquilo que eu quero entregar. Então, eu acredito nessa enfermagem, num novo tempo, num novo momento, uma enfermagem que é protagonista de si mesmo, que entrega algo que ela já tem como essência, né? O cuidado, o respeito, nós temos isso, nós nascemos direcionados por Deus com essa ferramenta na mão. Então, entregue aquilo que você tem de melhor, se capacite, estude e com certeza tudo vai dar certo. Renata, muito obrigada por essa conversa. Foi um prazer. Eu tenho certeza que as pessoas vão gostar muito da sua história. Diga para elas onde que elas te encontram, como que elas podem conhecer a Isha nas redes sociais, no site, das informações que a gente vai destacando, vai colocando no texto de apoio. Como é que as pessoas te encontram se elas quiserem? Bom, o Instagram da Isha é @Isha Simulador, ISHA Simulador. Nós temos o site www.ishasimulador.com.br e nós temos o contato telefônico também, que é 43 99855 9917. Então, em todos esses lugares vocês encontram a minha Isha também, com certeza. Legal, obrigada, Renata. Eu que agradeço. Obrigada a vocês que assistiram a entrevista até aqui. Conheçam o trabalho da ABEM em nosso site www.abennacional.org.br. Conheça a gente no Instagram, siga a gente no Instagram se você ainda não segue. E até a próxima!